Eu trouxe um exercíciozinho, gente, que é da FUVEST. Ele assusta porque ele é grande e tudo mais. A gente vai fazer ele com bastante atenção e ver que a FUVEST, ou a FUDEST, como a gente chama, não é uma coisa tão absurda assim. Ela é bem difícil, mas a gente está bem preparado, a gente vai conseguir, na hora do vestibular, se dar bem sim. Vamos lá? Ele fala assim: as perspectivas ficaram mais pessimistas porque a seca do atual sistema Cantareira é mais crítica do que a de 1953. Até então, a pior da história, que servia como parâmetro para os técnicos do governo estadual e federal. Esse texto é do Estadão, em 2014. Então, ele falava que, em 2014, a seca foi pior do que que até então tinha sido a pior da história, que tinha sido a de 53. Então, era um cenário muito pessimista. Aí ele fala assim: acerca da crise hídrica apontada no texto acima e vivida pela cidade de São Paulo e pela região metropolitana, é correto afirmar que a situação apresentada é de natureza, entre outras, aí ele vai falar, geográfica e geopolítica, dado que a grave crise no sistema de abastecimento experimentada por essa região levou à importação de água de outros estados, assim como de outros países do Cone Sul. Cone Sul são os países do sul da América do Sul, tá, pessoal? Não, São Paulo não chegou a importar essa água de outros lugares justamente porque, como a gente falou, o transporte da água é uma coisa que seria muito cara, não é viável, ok? Então a A não. B, social e demográfica, já que as políticas públicas de incentivo a migrações na última década promoveram um crescimento desordenado da população em áreas que seriam destinadas à represa e outros reservatórios de água. Primeiro, não há uma política pública de incentivo à migração. Pessoal que é migrante, que chega de fora do estado ou de fora do país, principalmente os menos favorecidos, são muito maltratados e têm que ralar um monte para sobreviver na cidade. E segundo, as regiões de represa são região de manancial, região de proteção ambiental. Então não tem uma política pública de invasão dessas regiões para construção de residências. Isso é totalmente fora da realidade, fora do possível, beleza? Então a B também não. C, climática e pedológica, pois as altas temperaturas durante o ano provocaram a formação de chuva ácida e, consequentemente, laterização dos solos. A gente vai falar mais sobre chuva ácida, laterização mais pra frente, então não se preocupem com isso, mas não é a alta temperatura que causa chuva ácida e também não é isso que acabou causando a crise hídrica. O que acabou causando a crise hídrica foi, entre outros fatores, a diminuição dos rios voadores, as tubulações de abastecimento envelhecidas e maltratadas, e toda essa questão que a gente já discutiu antes, beleza? Então a C também não, ela tá meio que viajando, indo por um outro caminho aí. D, econômica e jurídica, levando-se em conta a flexibilidade da legislação vigente em relação ao desmatamento em áreas de nascente para a implantação de atividades industriais e agrícolas. Gente, isso faz até sentido, mas não é o problema o desmatamento na região de nascentes aqui em São Paulo, por exemplo, na região do Rio Tietê, nascente do Rio Tietê e tudo mais. O problema, entre outros, é o desmatamento lá na Amazônia. Não só nas regiões de nascente, mas em todas as regiões do rio, beleza? Não só do rio, perdão, da floresta. Ela vai perdendo essa cobertura, vai perdendo a capacidade de evapotranspirar e umedecer o ar que vai ser levado para a região mais interiorana do continente. E, ecológica e política, posto que a reposição de água dos reservatórios depende de fatores naturais, como, por exemplo, as chuvas reguladas pelos rios voadores, assim como o planejamento governamental sobre o uso desse recurso, como, por exemplo, dependência da represa do sistema Cantareira, como, por exemplo, a prometida, mas nunca cumprida, despoluição do rio Tietê, como, por exemplo, as tubulações antigas que fazem a gente perder um monte de água no caminho. Então a E está correta. É uma de origem ecológica, porque estamos tendo cada vez menos abastecimento de chuvas, graças ao desmatamento da Amazônia, graças aos rios voadores estarem carregando menos umidade cada vez menos, e também de origem política, porque o poder público não se atenta a vários fatores que seriam importantes para a gente não ter o problema da crise de abastecimento. Ok? Então nós temos aí que a letra E é a nossa letra correta. Eu só trouxe esse exercíciozinho para a gente praticar hoje. E nos vemos na semana que vem. Fechamos aqui o assunto hidrologia. Tchau, tchau, uma boa semana a todos e um forte abraço. Tchau, tchau.